E aí, salve, salve galerinha! Estamos nós aqui de novo. E aí, gostou da aula de múltiplos de um número natural? Praticou lá nas atividades? Tem que aquilo tá bem fixo aí na sua cabeça, porque agora a gente vai trabalhar com a relação inversa aos múltiplos, que é justamente a nossa querida divisibilidade, que é justamente os divisores de um número natural. Lembra que a gente fez uma relação entre os múltiplos e os divisores? Os múltiplos são os maiores e os divisores são os menores. A gente vai trabalhar com essas relações inversas também na aula de hoje. Belezinha? Tranquilo? A aula de número 46. A gente está começando a chegar no fim dessa unidade 2, que é operações com números naturais. Então vamos diretamente à nossa aula de hoje. Tio, o que é que a gente vai ver na aula de hoje? Lembrando, galerinha, que não esqueça de cuidar-se, cuide de sua saúde, porque, consequentemente, você também estará cuidando da saúde dos seus irmãozinhos, dos seus pais, dos seus avós, certo? De todos os seus familiares. Continue se alimentando bem, tomando bastante líquido aí, água de coco, sucos. Isso é importante para afastar qualquer gripe aí de você. Bacaninha, tranquilo? E aí, o cronograma está saindo para você lá no Conecta Cristo, né? Tá saindo um PDF que você pode acessar aqui, galerinha, ó, a aula ao vivo. Essa aula vai ao ar ao vivo, você pode participar da nossa live na terça-feira às 10 da manhã, ou você clica aqui no segundo link e acessa a aula gravada. Belezinha? Tranquilo? Lembrando que essas aulas são exclusivas para você, aluno Cristos, e para os seus familiares, né? Os seus pais podem acompanhar junto com você a aula do tiozão aqui. Belezinha? O que é que a gente estuda hoje? Dando continuidade às habilidades da Base Nacional Comum Curricular, que a gente viu na aula passada, que era a 02, a 05 e a 06. Beleza? Vamos lá entrar diretamente na nossa aula. Galerinha, olha aqui, uma festa de aniversário da nossa Renatinha. Renata, vamos lá prestar atenção na historinha, que é justamente uma situação-problema, que a gente utiliza bastante isso no nosso dia a dia. Renatinha está planejando fazer uma festa de aniversário. Ela já conversou com sua avó, que prometeu lhe dar 200 docinhos para ajudar nessa festa. Renata ficou muito feliz, mas sabe que só poderá convidar um certo número de pessoas para que a quantidade de docinhos seja suficiente. Então, o que é que ela quer fazer? Ela quer pensar uma forma de dividir por igual esses 200 docinhos, tá certo? Então, vamos ajudar a Renata a fazer esses cálculos. Presta bastante atenção, ó. Então, ela pensou em várias possibilidades, convidando 8 pessoas. Seria quantos docinhos por pessoa? Vamos ajudar a Renata a fazer esse cálculo. São 200 doces para 8 pessoas. Então, como é que fica isso? Eu vou pegar o 200 e vou dividir para 8. 200 dividido por 8, você vai calcular, vai encontrar 25 doces. Eita, 25 doces para cada pessoa é muito doce, é ou não é? Exatamente. Então, ela continuou pensando, né? Achando muitos doces para pouco convidado, então calculou que 10 convidados seria melhor. Beleza? Então como é que ficaria esse cálculo? Vamos ajudar a Renata. Então são 200 doces para 10 convidados. Então seria 200 dividido para 10. E ainda dá muito doce, 20 doces, não é mesmo? Então, continuando. Por fim, decidiu-se a convidar 20 pessoas. Então, como é que ficaria esse cálculo, galerinha? São 200 doces para distribuir igualmente, claro, para quantos convidados? Para 20. Então, a gente vai fazer o cálculo 200 dividido por 20, que dá exatamente 12. 10 doces. Exatamente 10 doces. Então, esse nome aí é bem realístico, né? 10 doces aí por pessoa. Então, o que foi que a gente ajudou a Renata a fazer, galerinha? Foi justamente dessa forma. A gente ajudou a Renata a calcular alguns divisores de quem? De 200. Beleza? Mas a gente achou todos os divisores de 200? De forma alguma. Agora vamos calcular todos os divisores de 200. Vamos ver como é que a gente faz esses cálculos. Presta atenção aqui no papiro do tio Ananias. Vamos lá. A sequência dos números naturais divisores de 200. Como é que a gente escreve isso, galerinha? Ó, lembra que os múltiplos eram M
abria o parênteses e colocava o número dentro. Agora são os divisores, então é D, Dzão, né? O D maiúsculo aqui, ó, abre o parênteses e coloca. Vamos lá fazer esse cálculo. 200 a gente vai dividir por quanto? A gente pode dividir por zero? Não. Lembra que os números naturais podem ser divididos por qualquer número, exceto quem? Exceto o zero. Então a gente vai dividir pelo número que vem depois do zero, que é justamente quem? O 1. Então 200 dividido por 1, dá exato ou não dá essa conta? Dá. Dá exatamente 200. Então quer dizer que o 1 divide 200. Se divide, a gente coloca 1 como divisor. E eu já adianto a vocês que lá na multiplicação, lá nos múltiplos, o zero ele era um múltiplo universal, ou seja, o zero é múltiplo de qualquer número natural. Já no caso dos divisores, o 1 ele é o divisor universal, ou seja, ele é divisor de qualquer número natural. Beleza? Então vamos lá, continuando. Agora a gente vai detalhar. Vamos calcular o 200 dividido por 2. 200 dá para dividir por 2? Dá. Dá quociente 100 e dá resto 0. Quando eu falo que dá para dividir, galerinha, é porque a divisão é exata. O resto é 0. Então, se dá para dividir por 2, então o 2 ele é divisor. Beleza? Continuando. 200 dá para dividir por 3? Você vai pensar, vai questionar, vai até fazer o cálculo e vai perceber que não dá. Ele vai dar um resto diferente de 0. Vamos pular para o próximo. 4. 200 dá para dividir por 4? Dá. 200 dividido por 4 dá exatamente 50. Então, 4 desce aqui para os divisores. O próximo, 5. 200 dá para dividir por 5? Dá. Que dá exatamente 40. Então, a gente coloca o 5 como divisor. Vamos para o próximo. Por 6 não dá para dividir. Por 7 também não dá. Por 8 dá? Exatamente. 200 dá para dividir por 8. Então, 8 é divisor de 200. Continua. Por 9 não dá, porque ele não era por 3, então não vai ser por 9. E por 10 dá? Exatamente, termina em 0 lá. Então, 200 dividido por 10 dá 20. Então, 10 ele entra também como divisor. Por 11 não dá. Você vai testando. Por 12 não dá. Por 13, por 14, por 15. E assim vai. A gente vai encontrar um número que vai ser, que é exatamente o 20. 200 dá para dividir por 20? Dá. Dá quociente 10 e dá resto 0. Então, a gente desce aqui o 20. Belezeira? E agora, por 30 não dá, você vai aumentando. Você vai encontrar que dá por 40. Por quê? Ó, tem bem aqui o 40. Então, ele é. Lembra que na divisão aqui, tanto 5 vai ser divisor, como 40 vai ser. Lembra que 5 vezes 40 é 200? Então, quer dizer o quê? Que o 200 ele é múltiplo de 5 e o 200 é múltiplo de 40. Ou seja, o 200 ele vai ter como divisor o 5 e o 40. O 200 vai ter como divisor o 4 e o 50. O 200 vai ter o 2 e o 100. Então é só complementar aqui. Vamos lá complementar? Por 25. Por quê? Ó, a gente fez aqui 200 dividido por 8 dá 25. Então 200 dividido por 25 dá 8. Então a gente coloca, vai completando 40. Vamos completando 50, o 100 e finalmente o 200. O que é que eu quero que vocês entendam? O primeiro divisor de um número sempre vai ser 1 e o último vai ser ele mesmo, que vai ser 200. E você percebe aqui que não tem aqueles 3 pontinhos lá dos múltiplos. Por quê, tio? Porque o número de divisores nunca vai ser infinito. Vai ser exatamente o quê? Um conjunto finito. Então a sequência desses divisores é exatamente um número finito. Lá nos múltiplos não, lembra que eram infinitos, que a gente ia multiplicando por cada sequência dos números naturais, por 0, por 1. Não, aqui a gente tem que descobrir se o número é divisível ou não, para saber se ele é divisor. Se for divisível, ou seja, se a divisão der exatamente 0, ou seja, exata, ele é divisor. Se não der exata, ele não é divisor. É bem claro e objetivo, né? É bem claro e cristalino como a água. Beleza? Então vamos adiante. Presta atenção e toma nota disso. Agora, o que é que a gente pode definir? Presta atenção no papiro do tio Ananias. Vamos lá, concentra. Os divisores de um número natural são o quociente e o divisor numa divisão exata, claro, de um número por outro. Vamos pegar aquele exemplo que a gente comentou aqui. Presta atenção nisso. Ó. Quando você tinha 200 dividido por 10, por exemplo, você encontrava 20. Então, quer dizer que 10, que é justamente quem? Que é justamente o divisor, e 20,
que é exatamente o quociente, são divisores de 200. Ou seja, quer dizer que o 200 ele é múltiplo de 10 e ele é múltiplo também de 20. Tá certo? Toma nota disso. Olha mais aí, ó. Então, determinar os divisores de um número natural, o que é isso? É encontrar todos os números pelos quais ele é divisível, começando pelo número 1, lembra? E terminando nele mesmo. Então você começa a dividir por 1 e vai verificando quais números são divisíveis até dividir por ele mesmo. Então começa por 1 e divide até por ele mesmo. Tranquilinho? Presta atenção nisso. Galerinha, agora a gente vai para um extra, para um bônus. Você sabia? A gente vai inaugurar aqui nosso quadro Você Sabia. A gente vai falar de algumas curiosidades matemáticas relativas ao nosso conteúdo. Presta atenção nisso. Você lembra que em aulas passadas a gente calculava a raiz quadrada de um número? A raiz quadrada de 64 era 8. Por quê? Porque 8 elevado a 2 é 64. Ou seja, o que é 8 elevado a 2? É 8 vezes 8. 8 vezes 8 é 64. Então, consequentemente, a raiz quadrada de 64 é 8. Só que tem outra forma da gente calcular essa raiz quadrada, bem curiosa. E isso não tem nos livros didáticos, tá certo? Você não vai encontrar. Presta atenção nisso. Ó. Você sabia que a gente pode encontrar a raiz quadrada exata de um número natural, descobrindo a sequência de seus divisores? Presta atenção aí nos exemplos. Olha que bacana. Olha aqui. Quem são os divisores de 9? O 1, ele divide o 9? Sim, lembra que ele é o divisor universal? O 3 divide o 9? Sim, porque 9 dividido por 3 dá 3. E o próprio 9, lembra que um número é divisível por ele mesmo. Ele é divisível por 1 e é divisível por ele mesmo. Presta atenção nesse detalhe. Você percebe aqui que a gente vai formar pares. Ó. 9 vezes 1 dá 9. E o 3 sobrou. Não tem um número para formar par com ele. Tá certo? Então a gente vai cortar esses números que formamos os pares e vai circular o que não forma par. E esse número, incrivelmente, olha que bacana. Esse número que a gente está marcando aí, o 3, ele é justamente a raiz quadrada de 9. Olha que legal. A raiz quadrada de 9 é 3. Presta atenção aqui no próximo exemplo. Olha para os divisores de 12. Olha bem. Olha aqui que tu pode formar um par com 12 e 1. Por quê? 12 vezes 1 dá 12. Vamos marcar isso. Vamos anular esses dois números. Presta atenção que 6 vezes 2 é 12. Vamos anular esses dois números. E presta atenção que 4 vezes 3 também dá 12. Então vamos anular. Galerinha, sobrou algum número aqui nessa sequência? Não sobrou. Isso quer dizer o quê? Que a raiz de 12 não é um número natural. Beleza? Vamos para mais um exemplo. Olha que bacana. Os divisores de 16. 1 é divisor de 16, o 2, o 4, o 8 e o 16. A gente achou todos os divisores naturais de 16. Vamos formar aqueles pares. 1 vezes 16 a gente forma um par, tá certo? Vamos lá. Formamos, porque 1 vezes 16 dá 16. Qual outro par que a gente pode formar? 8 com 2. O 8 com 2, 8 vezes 2 dá 16. Formamos esse par. E você percebe que sobrou um número aqui? Sobrou. Olha lá. Se sobrou, você vai marcar esse número. E ele é justamente a raiz quadrada de 16. Então, a raiz quadrada de 16 é exatamente esse número 4. Vamos para mais um exemplo. Olha os divisores de 20. Vamos pegar aqui os divisores de 21, 2, 4, 5, 10 e 20. Vamos formar aqueles pares. O 20 com 1. 1 vezes 20 ou 20 vezes 1 dá 20. Então, formando esses pares, a gente anula esses dois números. Vamos pegar um outro par. 10 e 2. 10 vezes 2 dá 20. Então, a gente pode formar esse par. A gente anula eles. E agora a gente vai pegar o 4 e 5. 4 vezes 5, 20. Ou 5 vezes 4, 20. E a gente vai anular. Isso quer dizer que não sobrou nenhum número natural. Se não sobrou, é porque a raiz quadrada de 20 não é um número natural. Olha que legal isso, não é? Não é verdade, galerinha? É massa. Olha para cá. Vamos para o nosso último exemplo. Para fixar bem. Os divisores de 25 só tem 3. Ó. 1, 5 e 25. A gente vai formar aqui pares, 1 e 25. Por quê? 1 vezes 25 dá o próprio 25. Forma esses pares
e corta esses números. Sobrou apenas um único número, a gente circula, e ele é exatamente o quê? A raiz quadrada de 25. Então, a gente tem que a raiz quadrada de 25 é exatamente 5. Curioso, não é verdade? Você pode testar com outros números. Calcula a raiz quadrada de 36, acha os divisores de 36 e faz esse mesmo processo. Beleza? Vamos lá para a gente ir para a parte mais alegre, mais motivante da nossa aula, que é justamente a hora de exercitar. Presta atenção naquele detalhe que eu peço sempre, pause o vídeo e tente resolver o exercício. E posteriormente você volta, aperta play e verifica a resolução do Tio Ananias. Então vamos lá resolver aqui os itens abaixo. Ó. Responda os itens abaixo. Que número natural é divisível por todos os números naturais não nulos? Qual é o único número que a gente pode dividir todos? Vou logo dar a resposta e você vai perceber. Por exemplo, o 0 dividido por 1, ele dá 0. O 0 dividido por 2, ele dá 0. O 0 dividido por 3, ele dá 0. Cuidado que tu não pode dividir 0 por 0. Ó. Não pode. Então, ele pode ser dividido por qualquer número natural, exceto o quê? Exceto o 0. E lembra que o 0 é um número nulo. Então, a resposta aí seria 0. Que número é divisível por qualquer número natural não nulo? Exatamente o 0, tá certo? Beleza? Então, a gente vai anotar aqui o nosso 0. Belezura? Belezex? Vamos lá para o item B. Qual é o único divisor que divide todos os números naturais? Ou seja, ele é divisor de qualquer número. Lembra qual é o divisor? Lembra qual é o divisor universal? Exatamente isso, 1. Lembra, ó, 0 dividido por 1 é 0. 1 dividido por 1 é 1. Ó, dá para dividir. Quem mais? 2 dividido por 1 dá 2. Ou seja, se tu dividir qualquer número por 1, vai dar o próprio número. Então, qual é o número que é o divisor universal, que ele divide qualquer número natural? É justamente o 1, tá certo? Vamos lá para o nosso item C. Qual é o maior divisor de um número natural não nulo? Ele mesmo, galerinha. É ele mesmo, ele mesmo. Lembra do exemplo que a gente fez? Quais são os divisores de 200? 1, 2, 4, 5, 10, 20, 40, 50, 100, 200. Ó, 200 é o maior. Quais são os divisores de 25? 1, 5 e 25. Ó, 25 é o maior. Quais são os divisores de 16? 1, 2, 4, 8 e 16. Ó, 16 o maior. Ou seja, o maior divisor de um número é sempre ele mesmo. Ok? Beleza? Tomem nota disso, anotem. Vamos lá para a nossa segunda questão de hoje. Verifique se 59 é divisor de 236. Tio, como é que poderia vir de uma forma diferente, mas pedindo a mesma coisa? Confuso, né? É não. Olha lá, a gente fez na aula passada exatamente essa pergunta. Qual foi? O 236 é múltiplo de 59? Poderia ser feita essa mesma pergunta, tá certo? 59 é divisor de 236 ou 236 é múltiplo de 59? Se poderia ser feita essa mesma pergunta, a gente pode calcular da mesma forma, 236 dividido por 59. É isso, tá certo? Vamos aproximar aqui a 60. Por exemplo, se tu pegar 4 vezes 60 dá 240. Então vamos testar aqui o 4. 4 vezes 9, 36. Vai 3. 4 vezes 5, 20. Mais 3, 23. Olha que bacana. A resposta deu exata. Deu exata por quê? Porque 59 é divisor de 236. Ou 236 é múltiplo de 59. Tranquilinho? Então vamos responder isso, né? 59, a resposta. 59 é divisor de 236. Beleza? Ou 236 é múltiplo de 59. Lembrando que se você dividir o maior pelo menor, você vai dizer que esse maior é múltiplo do menor ou
que o menor é divisor do maior. Beleza? Claro, se a divisão der exata, o resto zero. Vamos lá para o nosso item B de bola. Vamos nós. Vamos mudar aqui a cor. Do mesmo jeito, 45 é divisor de 1435 ou 1435 é múltiplo de 45. Então vamos montar essa continha aqui. 1435, vamos lá, dividido por 45. 1 não dá para dividir por 45, 14 não dá para dividir por 45, a gente vai para o 143. Então vamos lá para 3 vezes. 3 vezes, então 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 4, 12 mais 1, 13. Subtrai. 143 menos 135 é 80, desce o 5, galerinha. Não é assim? Agora a gente vai dividir 85 por 45, dá 1. 1 vezes 45 dá exatamente 45 e resta 40. Ó, o resto deu muito grande. E não deu zero. Se não deu zero, então quer dizer que 45 não é divisor de 1435 ou 1435 não é múltiplo de 45. Tá certo? Tranquilo? Espero que você tenha entendido bem. Vamos lá para a nossa última questão de hoje. Olha que bacana essa questão. Assinale o item que apresenta todos os divisores naturais de 150. Tio, as opções são muito parecidas. Então, no lugar de eu ter que conferir item por item, vamos calcular os divisores de 150. Vamos lá. Vem comigo aqui, ó. Os divisores de 150 são exatamente quem? Quem é o primeiro divisor de um número natural? É exatamente ele, o 1. Vamos lá, 150 dá para dividir por 2? Dá, galerinha. Você vai fazer o cálculo. Ó. 150 dividido por 2. Vamos lá, 15 dividido por 2 dá 7. 7 vezes 2, 14. Subtrai, dá 1. Desce o 0, ele escorrega. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2 dá exatamente 10. 0. Então, o 2 dá para dividir. E, consequentemente, o 75 vai ser também. Lembra que tanto o divisor como o quociente são divisores de um número natural? Beleza, então a gente já sabe que o 75 também. Tio, o 3 vai dar para dividir? Vamos testar. 150 dividido por 3. Vamos lá. 150 dividido por 3 dá 50. 50 vezes 3 é 150. Então, aqui dá 0. Então, ele é. Então, tanto o 3 como o 50 são divisores de 150. Tio, o 4 ele vai ser divisor? Não, porque lembra que deu por 2, mas se tu pegar 75 e dividir por 2, não dá. Então, vamos pular para o 5. Tio, 150 é divisível? Vamos ver. 150 é dividido por 5? Divisível por 5? Vamos lá. 15 dá para dividir por 5? Dá. Que é 3. 3 vezes 5, 15. E resta 0. E esse 0 vem para cá. Lembra, galerinha, quando... Pronto. Então, quer dizer que o 5 e o 30 são divisores também. Agora, a gente vai para o 6, por exemplo. O 6, ele vai ser divisor de 150? Também vai ser, galerinha. Vamos anotar aqui o 3, né, que a gente não anotou. A gente não anotou o 5. E a gente anota o 6. Vamos lá, por quê? 150 dividido por 6... vai dar exatamente 25, galera. 25 vezes 6, 150. Resta 0. Beleza? Então, quer dizer que o 6 e o 25 também são. O 8, ele vai ser? Não, ele nem é por 4, então não vai ser por 8. Por 10 vai ser, ó, porque termina em 0, né? Então, a gente coloca aqui o 10. O próximo seria justamente quem? O 15. Ok? O 15... Então, vai ser justamente, a gente já calculou, lembra que a gente calculou? O 20 ele não vai ser, né? E a gente já vai pular para quem? Para o 25, ó. 25. E agora o 30, que a gente colocou aqui. Quem mais? O 50. Cadê? Aqui, ó. O 75 tá aqui. E o próprio 150. Então, tá aí todos os divisores. Quantos são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12. São 12 divisores. Ó, deu número par de divisores. Então quer dizer que o 150 não tem raiz quadrada, porque você vai pegar, lembra dos extremos? Ó, 1 vezes 150 é 150. 2 vezes 75 é 150. 3 vezes 50 é 150. 5 vezes 30 é 150. 6 vezes 25 também 150. E 10 vezes 15 dá 150. Ó, não sobrou nenhum número, então quer dizer que a raiz quadrada de 150 não é um número natural. Então aqui a gente vai verificar qual dele tem os 12 divisores, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Deu 12, mas cuidado, ó. Aqui tem um número que ele não é divisor, ó, o 9. Ele trocou pelo 6, ó, o 9 e o 6. Cuidado, muito cuidado nisso. E aqui não tem o 150. Lembra que o número sempre é divisível por ele mesmo. Esse aqui tem menos de 12, a gente não precisa, ó, nem o item A, nem o item B. Vamos conferir o C. Olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E a gente vai perceber que o resultado é exatamente esse, é o item C. Porque o item D aqui tem o 4, ó. O 4 ele não divide o 150. Belezinha? Belezeira? O 12 também não divide, né? Tá certo? E aí, gostou da resolução? Bacana, né? O item C são 12 divisores dos 150. Agora vamos ver qual será a nossa atividade para casa. A nossa atividade de casa será do LD, do livro didático da editora Panoramas, né? Não esqueça de fazer a página 67, questão 1 a 8. Beleza? Então é só a página 67. Desse conteúdo tem a página 67 e 68, certo? Na próxima aula a gente vai corrigir a atividade de múltiplos e essa atividade de divisores, tá certo? Vai ser só de correção de exercício. Belezinha? Então amanhã, quarta-feira, a gente vai ver essas duas resoluções. Então faça bem direitinho para a gente poder comparar com a sua resolução. Então agora a gente vai para aquela nossa fotinha, para você postar lá no seu story, dizer que está tendo aula com o tiozão Ananias. Não esqueça de me marcar lá no story do Instagram, @prof.ananias.ribeiro. Tio, eu não tenho Instagram. Eu posso pedir do papai e da mamãe? Não pode, deve. Peça do papai e da mamãe, coloque no story que você está estudando matemática aí nesse período de isolamento social, mas você não está sozinho. Então o tio vai tocar a sirene, que está terminando a nossa aula de hoje, tá certo? E com isso você vai aproveitando para tirar o retrato. Galerinha, um forte abraço, a gente se vê na próxima aula. Um abraço, até mais!